Oi, eu sou Guilherme Evelin, editor executivo da Época. Estou conversando hoje aqui com Aline Ribeiro e Bruno Ferrari. Eles são editores da revista e autores da reportagem de capa dessa edição, que trata das gangues virtuais que atuam no Facebook e são responsáveis por ataques xenofóbicos e racistas, como o que eles fizeram contra a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, a moça do Tempo do Jornal Nacional. Aline, para fazer essa reportagem vocês tiveram que se infiltrar num mundo desconhecido pela maior parte dos usuários da internet, que é praticamente um universo paralelo ali dentro do Facebook. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Bom, o ponto de partida foi ter acesso ao processo do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo foi o responsável pela Operação Tempo Fechado, que chegou até os investigados do caso da Maju. E aí a gente teve acesso a esses jovens, mas quando a gente foi para o Facebook para buscar esses nomes, a gente também não conseguiu. A gente criou um perfil falso para tentar entrar nesses grupos, mas nenhum deles aceitou, porque era um perfil muito novo, um perfil com conteúdo muito diferente do que o universo que eles transitam. E aí, só a partir do momento em que a gente conseguiu falar com um dos meninos, ele introduziu a gente a esse mundo e indicou outras pessoas para conversar. Isso tudo demorou mais ou menos um mês. Agora, vocês tiveram também contato pessoal com algum desses frequentadores dessas comunidades. Como é que você fez esse contato? Uma coisa muito curiosa é que todos eles, sem exceção, ficaram muito desconfiados. Quando receberam um pedido de entrevista. Duvidavam de que se tratavam de dois jornalistas, duvidavam que isso era uma matéria, achavam que era simplesmente um troll, né, que alguém estava tentando trollá-los. E aí a gente resolveu, então, enfim, depois de muita insistência, um deles topou encontrar a gente na frente de um fast food, num shopping em São Paulo, mas disse que não ia baixar a guarda, que ia levar os amigos dele para o caso de precisar se defender. Acabou chegando lá sozinho, era um menino de 17 anos, chegou todo sem graça, e aí viu que éramos jornalistas mesmo, e isso foi até curioso. Bruno, você é editor de tecnologia da revista, você tem bastante experiência com esses assuntos aí do mundo digital. Antes de começar a fazer essa reportagem, você tinha noção de que esse universo paralelo, esse submundo do Facebook fosse tão grande? Porque tem algumas comunidades aí que tem até 40 mil seguidores. Pois eu não conhecia como é que fala, a anatomia desses grupos, mas assim que a gente conseguiu, por meio desse perfil que a gente criou aí, entrar nesses grupos, eu comecei a identificar um comportamento muito parecido com o que já era familiar para mim, que vinha dos grupos de jogadores ali daqueles games online do começo da década de 2000, principalmente Counter-Strike. Eu joguei muito Counter-Strike, enfim, daí tinha aquela divisão de clãs, aquela atribuição do quem eram os líderes e quem eram os soldados, enfim, e essa disputa por popularidade. E esses grupos mais ou menos funcionam dessa maneira. Você tem os administradores, que são os líderes, que são também os caras mais populares ali, que comandam, que dão as diretrizes, e você tem uma massa de soldados que frequenta, que segue essas ordens. O que me chamou a atenção realmente é a abrangência, né? Quer dizer, quando a gente está falando do universo dos games, esses grupos tinham 15, 20, às vezes chegava até 100, 200 pessoas, mas ficava por aí. Quando a gente chegou em alguns dos grupos mais populares, inclusive o que foi responsável pelo ataque a Maju, e depois você teve também a Thaís Araújo, enfim, outras pessoas que foram vítimas, é a quantidade de membros. Quer dizer, você está falando de uma casa de 30, 40 mil membros que frequentam esses grupos fechados e que tem uma dinâmica muito disciplinada para se defender. Por que eu digo isso? O Facebook ele não é proativo na sua política de uso. Então ele define a política de uso, por exemplo, não pode pornografia, não pode discurso do ódio. Só que ele espera que a própria comunidade, né, os próprios usuários do Facebook façam essa denúncia. A gente está falando de comunidades que tem 30, 40 mil
usuários e que eles não se denunciam ou têm técnicas para que caso a página deles saia do ar por infringir as regras do Facebook, eles têm páginas reservas já pré-estabelecidas que eles se reorganizam rapidamente em outras páginas. Então é muito difícil combater esses grupos. O que mais me chamou a atenção é como, apesar de a gente estar tratando de adolescentes, sem traquejo, a maioria dos que a gente conseguiu conversar pessoalmente, você vê que não tem muito traquejo social, então eles são personagens mesmo do mundo virtual, por isso que tem também essa inspiração no RPG, né? Eles criam ali um perfil e agem como se fosse um grande game, como se a vida fosse um grande game. Só que tem essa parte aí, que é a parte mais perversa, que para você ganhar popularidade, você precisa fazer esses ataques, você precisa cometer crimes. E é isso que a gente conta com detalhes na reportagem. Aline, você fez matérias anteriores para a época que você investigou o fenômeno dos rolezinhos na periferia de São Paulo. Você identificou semelhanças entre os jovens dos rolezinhos e os jovens que frequentam essas comunidades na internet? Então, Guilherme, a lógica dos dois grupos é muito parecida, que assim, é ganhar fama, ser famoso na internet. Mas quando a gente chegou a perguntar isso para os meninos, e aí, então vocês são tipo aqueles famosinhos da época dos rolezinhos? Eles abominam os famosinhos, eles abominam o funk, a cultura ostentação. Acho que a única coisa que eles têm em comum mesmo é a lógica do ser famoso na internet. Mas eles têm mundos reais muito diferentes, porque esses jovens que promovem esses ataques racistas, etc., eles, como o Bruno disse, têm pouquíssimo traquejo social, têm pouquíssima vida social. Eles não saem desse universo como os famosinhos funkeiros que vão para o shopping, agora para o Ibirapuera, fazem festas e gostam de se aparecer também no mundo real. Eles não, o lance deles é que a fama se restrinja à internet mesmo. E tem a questão também da classe social a qual pertence, que a gente identificou, que a Aline, enfim, que o rolezinho já é amplamente conhecido, mas também nessas gangues virtuais, que boa parte desses adolescentes são adolescentes que pertencem à classe C. Você está falando de gente que teve acesso à internet já há menos tempo, né? Quer dizer, eles entraram no universo da internet ali a partir de meados dos anos 2000 para frente, e que tem provavelmente pouca opção de lazer, enfim, mas basicamente são crianças, adolescentes, jovens, que passam o dia mesmo e às vezes ficam sem dormir, e a vida deles é totalmente dentro do mundo virtual. Os crimes que esses grupos cometem, ou são acusados de cometer, que é crimes de incitação ao racismo, à xenofobia, vocês identificaram se eles estão ocorrendo também cometidos por esses grupos na vida real, no dia a dia do mundo físico, por dizer assim? Não, acho que uma das preocupações, na verdade, do promotor que está investigando o caso da Maju é que esses grupos sirvam de celeiro, onde os criminosos vão pescar aliados que levem essas pessoas mais radicais para o mundo real. Até agora, o que dá para identificar é que esses grupos, alguns deles, na verdade, eles se encontram no mundo real para brigar entre si. Então, assim, os grupos que são inimigos na internet promovem até alguns encontros, inclusive no Ibirapuera, mas são coisas muito menores do que os rolezinhos, por exemplo, para ficar se desafiando. Eles ficam... mas é quase engraçado, porque não passa de um monte de xingamento juvenil, assim, eles nunca realmente, de fato, partiram para briga. O que eu acho que é importante ressaltar é que esses jovens, eles
não se dizem racistas, homofóbicos, não existe uma ideologia por trás para que eles também cheguem até o mundo real para cometer esses crimes. Eles só fazem isso mesmo para ganhar fama no Facebook, porque eles sabem que isso já gera repercussão nacional. Então acho que dificilmente eles iriam para a rua atacar um homossexual ou algum negro. Eu acho que não, assim, não existe ideologia por trás. Bruno, até que ponto você acha que esses grupos, essas gangues virtuais, elas constituem de fato um perigo, uma ameaça e os órgãos públicos, as autoridades devem se preparar para combatê-los? Essa discussão é uma discussão interessante, ela já foi amplamente conversada nos Estados Unidos. Ao longo ali entre 2008 e 2011 você teve a explosão desse fenômeno da trollagem, né, que vem um neologismo aí que vem de troll. Troll são esses jovens que não têm bandeira ideológica, mas que fazem tudo para causar, né? Eles querem aparecer, eles se desafiam para saber quem que vai ali ficar à margem da lei e eventualmente ganhar algum destaque. Por isso, trazendo para o mundo real, funciona um pouco como a lógica dos pichadores, essa de correr esse risco vale a pena para você poder ter um destaque. No caso do mundo dos trolls, tem essa discussão, né? O quanto isso é uma molecagem, né? O quanto isso não deveria sequer ser digno de nota, para dizer assim. Você tem correntes nos Estados Unidos, inclusive, que acham que a justiça não tem sequer que ir atrás. Porque como é muito difícil você combater isso, porque eles estão sempre escondidos no anonimato e tem essa sensação de impunidade, diz que quanto mais você tenta fiscalizar e dar mídia para isso, e audiência para isso, e as pessoas se escandalizarem, mais vai ter gente disposta a participar desses grupos. Mas tem uma outra corrente, é uma corrente que acredito que a gente esteja mais próxima, que são moleques que querem aparecer, só que eles estão cometendo crimes. No fundo, assim, não dá para você... E é importante frisar que aqui no Brasil já houve casos de trollagem que levaram, inclusive, a mortes. Né? Exatamente. Assim, para não dizer que assim, uma menina sofreu trollagem e se matou. Não é que exatamente foi isso. Mas, por exemplo, dentro desses grupos, uma das grandes fontes de conteúdo criminoso que a gente identificou, e isso não é que é esporádico, é diário, é só conseguir entrar nesses grupos que você tem acesso, é a pornografia infantil. O que acontece com a pornografia infantil? A menina, normalmente a menina, é muito pouco o menino, mas assim, mais de 90% dos casos envolvem mulheres mesmo. A menina adolescente tirou uma foto ou gravou um vídeo dela nua e esse vídeo foi parar nessas comunidades. Então assim, quando esse vídeo vai parar nessas comunidades, os próprios administradores da comunidade incentivam os soldados dessas gangues a atacarem essa menina. Ou acontece muito, por exemplo, a menina começa a namorar um cara e coloca lá no Facebook dela: estou em relacionamento sério com fulano de tal. Daí alguém desse grupo que tem fotos nuas dessa menina vão lá e comandam um ataque à página do namorado novo com fotos nuas que a menina já fez no passado. Por exemplo, então esse tipo de ataque é o que gera casos extremos da menina do Piauí que chegou até a cometer suicídio. Então, voltando à questão do falar ou não, eu cito até uma filósofa americana, Whitney Phillips, que escreveu um livro sobre isso. A gente precisa parar, e eu concordo com ela nesse aspecto, de chamar os trolls apenas de trolls, porque eles querem se chamar disso. A gente precisa parar de chamar da forma como eles querem ser chamados. A gente tem que falar, olha, se ele é um misógino radical que está ofendendo mulheres, que está perseguindo mulheres, ele é um misógino radical que está perseguindo mulheres, ele deve pagar por isso. Da mesma forma como um dos personagens que a gente entrevistou, que falou que a Maju tinha entrado no Jornal Nacional por cota e chamou a Maju de preta e macaca, você vai conversar com esse menino, você fica com pena dele, porque assim, em algum momento, porque ele é um sociopata, ele tem todo esse problema de traquejo social, ele fez aquilo só para aparecer. É claro, se passar uma negra ele não vai
ofender ou agredir. De qualquer forma, ele está cometendo um crime de injúria racial. Então, assim, eu acho que, no fundo, o que o MP está tentando fazer, o que a justiça deveria fazer, é ter casos exemplares para que essas crianças, adolescentes que são usados como massa de manobra, tenham um exemplo e falar, olha, é melhor a gente não fazer isso, porque senão a gente vai, de fato, sofrer as consequências. Bruno, você falou da questão de imagens de meninas nuas, né? E essas imagens muitas vezes são, nesse mundo, elas são obtidas como uma espécie de prêmio, né? Quem mais coleciona essas imagens, são chamadas de plaquinhas, alçado a um status especial. Como é que é essa busca por esse reconhecimento pelos nudes, Aline? Você conversou com algum desses usuários. Você pode explicar aí para a gente como é que é essa lógica aí? Eu acho que eu entrevistei o que eles chamam de o rei da plaquinha da internet, que é um cara que diz ele que tem 2.225 plaquinhas. E aí tem as plaquinhas comportadas, né, que é com o nome dele escrito num papelzinho ou no braço da menina. E tem as plaquinhas com nudes e seminudes, então, que são as plaquinhas com o nome dele no seio, no bumbum da menina. Então, somando todas, ele tem 2.225 plaquinhas. E ele parece muito orgulhoso disso, assim. Eu perguntei por que as meninas gostam tanto de mandar plaquinha para ele, e ele disse uma coisa interessante, que ele foi um dos caras da internet que criaram uma campanha contra a explanação. Explanação é quando você recebe ou você pega de algum lugar uma foto de uma menina e publica no seu perfil e expõe a menina, né, expõe a foto dela indevidamente. E ele, por ter criado uma campanha, segundo ele, contra a explanação no Facebook dele, como recompensa, ganhou a confiança das meninas e começou a ganhar plaquinhas num ritmo muito maior do que os concorrentes, assim. Isso é só um dos tipos de presente que esses caras, que são chamados de mitos, ganham. Além disso, eles também podem ganhar, por exemplo, um cara vai lá, hackeia uma conta de site pornográfico e manda para ele uma assinatura dessa conta. Uma assinatura não, a entrada nessa conta sem ter que pagar nada. Ou, por exemplo, do Netflix, ele fica usando de graça o Netflix porque um hacker o presenteou com uma conta hackeada. Ok, Aline e Bruno, parabéns pela reportagem que vocês fizeram, está ótima. Recomendo aos leitores de época que corram às bancas para adquirir e saber tudo desse universo que é desconhecido e ao mesmo tempo fascinante do submundo da internet.